As histórias que eu escolhi para contar hoje são histórias aqui da nossa prateleira de casa, mas que também vivem lá na loja e, portanto, alguns de vocês já ouviram, vão matar saudades delas, outros vão ficar a conhecer. Esta aqui, vou começar como costumamos fazer lá na loja, começar com as que são para os mais pequeninos, mas que também são giras para todos, que isto todos nós temos lá dentro um pequenino, e vamos depois evoluindo para as histórias maiores. Então, vamos começar com Um Bicho Estranho, que é da editora Calandraca, e claro, a parte dos autores e ilustradores é sempre o máximo, principalmente quando têm os nomes que eu não consigo ler. Portanto, o autor será qualquer coisa como Mon da Porta e o ilustrador será qualquer coisa como Oscar Vila, acho eu. Se não for, eles devem perdoar-me a dizer isto tudo mal. Os dois olhos estavam mais abaixo. Eram redondos e sem sobrancelhas. E para completar o quadro, sentava-se nas orelhas. Era mesmo impossível dizer que estranho bicho seria. Mas, ao dar a volta ao conto... Era um rato! Só podia! Mas um raio que caiu deixou-o desorelhado. Com medo, fechou tanto os olhos, tanto, muito bem fechados que desapareceram. O nariz levou o vento e o bigode de 6 pelos. Também levou os braços, as mãos e até mesmo os dedos. Tanto medo teve que ficou sem pés nem rabo e acabou tal como um ovo, redondo, liso e pelado. Mas ao dar a volta ao conto, olha que ao olhar olhando, encontrei um bicho estranho. Vitória, acabou-se a primeira história. Ana, e agora? Palmas para a história, pois claro, temos que bater palmas às histórias mesmo que eu não vos ouça. Bato eu, pronto. Vamos ao livro dos porquinhos. O livro dos porquinhos é um livro que é muito bom para esta altura. É um livro que todas as crianças e mães e os pais também um bocadinho têm que ouvir. Primeiro porque está numa altura em que não podemos ser porquinhos. Temos que lavar muitas mãos, não é? Temos que lavar muitas mãos, ter muito cuidado. E este vai ser um belo livro para quem tem os... Certo? E vamos a isso. Os porquinhos. O livro dos porquinhos também é da Calandraca. Eu hoje estou em dia Calandraca. Tive que escolher um dos livros que estão cá em casa. Muitos dos livros que estão cá em casa são livros que nós vamos vendo que ficam esgotados e que já têm uns anos e que nós não conseguimos libertar-nos deles e vender-vos todos. E, portanto, vamos colecionando aqui em casa, o que é um problema porque neste momento as nossas estantes têm mais livros em casa que na loja, quase. Mas isto, quem gosta de livros gosta mesmo e acaba por ser mesmo assim. E este livro dos porquinhos, hoje escolhi só livros que ainda estão disponíveis, que ainda temos. Mas depois vou-vos mostrar aqui algumas relíquias que já não estão disponíveis há muito tempo. E esperemos que as editoras não se zanguem comigo de eu estar a mostrar muitos livros. Então, o livro dos porquinhos é da Calandraca e é escrito e ilustrado pelo Anthony Brown. Vamos então ver o que é que nos guarda esta história lá dentro. Então vamos lá a isso. O livro dos porquinhos. Olha ali um porquinho com asas. Este é o Senhor Porcino. Ele vivia com os seus 2 filhos, o Miguel e o Pedro, numa casa com um belo jardim, com um bom carro, numa boa garagem. Dentro de casa estava a mulher do Senhor Porcino. "Despacha-te com o pequeno almoço, querida!" gritava o Senhor Porcino todas as manhãs antes de sair para o seu importantíssimo trabalho. "Despacha-te com o pequeno almoço, mãe!" gritavam o Miguel e o Pedro antes de saírem para a sua importantíssima escola. Depois de todos saírem de casa,
A senhora Porcino lavava a louça do pequeno almoço, fazia as camas, aspirava ao chão e depois ia para o trabalho. Despacha-te com o lanche, mãe! Gritavam os rapazes todas as tardes quando chegavam da sua importantíssima escola. Ai, despacha-te com o lanche, mulher! Gritava o senhor Porcino todas as tardes quando chegava do seu importantíssimo trabalho. Mal acabavam de lanchar, a senhora Porcino lavava a louça, lavava a roupa, passava a ferro e voltava outra vez a cozinhar. Ora, enquanto a senhora Porcino estava na cozinha a trabalhar, o que é que o Miguel e o Pedro e o senhor Porcino faziam? Pois é, ficavam ali na sala, espalhados nos sofás. Quantas mães e pais já viram isto, de gente espalhada pelos sofás enquanto se trabalha? Quantos? Uma tarde, quando os rapazes chegaram da escola, não estava lá ninguém para os receber. Mãe! Oh mãe! Onde é que estás? Perguntaram o Miguel e o Pedro. É Miguel e Pedro, não é? Acho que era. Onde é que está a mãe? Perguntou o senhor Porcino assim que chegou do trabalho. Mas a mãe não estava em sítio nenhum. Em cima da lareira estava um envelope. O senhor Porcino abriu. Lá dentro tinha um papel que dizia: vocês são uns porcos. Olha o resto. Oh. E o que é que fazemos agora? Disse o senhor Porcino. Vamos ter de fazer a nossa própria comida? Eles demoraram horas. E ainda por cima, no fim estava horrível, sabia mesmo mal. E na manhã seguinte, tiveram de fazer o pequeno almoço. Demoraram horas. E também estava horrível. No dia seguinte, e na noite seguinte, e no dia depois desse, a senhora Porcino continuava sem aparecer. O senhor Porcino, o Miguel e o Pedro tentaram tomar conta de si próprios. Mas eles nunca tinham lavado a louça, nunca tinham lavado a roupa, e não tardou a que aquela casa mais parecesse uma pocilga. Oh, quando é que a mãe volta? Gritaram os rapazes depois de terem comido mais uma refeição horrível. Oh, como é que eu vou saber? Disse o senhor Porcino. Estavam todos a ficar cada vez mais rabugentos. Casas desarrumadas têm esse efeito. Uma noite, já não havia mais nada para cozinhar. Sabem, vamos ter que andar aqui à procura de restos, disse o senhor Porcino. Andavam ali que nem uns porquinhos, à procura de comida no chão, quando entrou quem? Quem é que entrou ali? Quem é que será que veio ali na porta? Volta, por favor! Disseram eles à senhora Porcino, que tinha acabado de entrar à porta. Então a senhora Porcino ficou. A partir desse dia, o senhor Porcino lavou a louça, o Miguel e o Pedro fizeram as suas camas e o senhor Porcino passou a ferro. Todos ajudaram a cozinhar e até gostaram. E a mãe? Será que ela estava feliz? Agora estava a mãe no sofá, não era? Ali quietinha, sem fazer nada, já tinha trabalhado muito também nos outros dias, também tem direito. Não, a mãe estava feliz porque finalmente ela tinha tempo para arranjar o carro. As mães são assim, não sabem estar quietas. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Palmas para a história. E agora que ouvimos esta história e que vamos estar todos muitos dias em casa e que vai ter mais tendência a virar uma grande pocilga, vamos todos tentar ajudar aqui os pais e as mães e fazer alguma coisa. É o que esta história está sempre aqui a querer dizer a toda a gente. Vou-vos então contar esta do Eu Não Fui e acabamos com o Leonardo. Acho que antes do Leonardo preciso de um copinho de água, que isto é muita história.
Então, eu não fui e continuamos na calandraca. Hoje saiu-me o dia da calandraca mesmo sem querer. Eu não fui é uma história escrita e ilustrada pelo senhor que se chama Christian Volz. Vamos lá a isso. Esta eu também gosto muito, muito desta história. Conto muitas vezes. Há de haver aí quem já tenha ouvido, mas de certeza que se gostarem tanto como eu não se importam de ouvir outra vez. Ora bem, eu não fui, diz aqui o passarinho. Vamos, vamos, minha gorducha, está na hora. Conseguem ver ali? Consegues mostrar? Ali a aranhinha. Está ali uma aranhinha na relva, mas a senhora está a falar aqui com a vaca. Tá? Tá? Ficou outra vez? Isto agora tem todo um novo mundo de focagem que eu não consigo compreender. Vamos, vamos, minha gorducha, está na hora. Foi, Tica. Sabes o que é? Uma enorme aranha. É isso mesmo. É uma aranha. Isso. Olha ali a aranha. Pois, foi isso mesmo. Foi uma enorme aranha. Toma, toma, toma. Daqui já não sais. Paf. Coitadinha da aranha. Tica está a desfocar. Tica, estás-me a desfocar, Tica. Tens que sair, amiga. Chega de lá para ali. Vai lá ver. Olha, vai lá ver o dono. Procura a tua bola, Tica. Senão me tiras-me o protagonismo, mulher. Vai lá procurar a tua bola. Vai lá. Vai. Ora bem, que os bichos te comam, seu bicho nojento. Esta história tem muita gritaria mática. Tu achas bem? Burro, é que ele deu-me um coice no rabo. Foi. Apanhei um susto e pronto. Dei-te uma cornada. Mas a culpa não é minha. Ai, tu achas bem, seu burro zarolho? Oh, não fui eu. A culpa é do porco. O porco é que me deu uma cabeçada. Apanhei um susto, dei um coice na vaca. Foi sem querer, depois ela deu-te uma cornada. Mas não fui eu, a culpa não é minha. Tu achas bem, seu porco maldito? Não fui eu. A culpa é do cão. O cão é que me mordeu a pata. Eu apanhei um susto, dei uma cabeçada no burro, que deu um coice na vaca, que te deu uma cornada. Foi isso. A culpa não é minha, não fui eu. Ai, tu achas bem, seu cão de uma figa? Não fui eu. A culpa foi do gato. O gato arranhou-me no lombo. Eu apanhei um susto, mordi a pata do porco, que deu uma cabeçada no burro, que deu um coice no rabo da vaca, que te deu uma cornada. A culpa não é minha. Não fui eu. Foi o gato. Achas bem, seu bichano malvado? Não fui eu. Não vês que a culpa foi do pinto? Ele deu uma bicada no rabo, olha lá. Eu apanhei um susto, arranhei o lombo do cão, que mordeu a pata do porco, que deu uma cabeçada no burro, que deu um coice no rabo da vaca, que te deu uma cornada. Tica, está lá quieta. Não fui eu. A culpa não é minha. Foi o pinto. Tu achas bem, seu pinto do diabo? Não fui eu. A culpa foi do mosquito. Ele veio e picou-me no traseiro. Sabem o que é o traseiro? Olha, o traseiro é o rabo. Eu apanhei um susto e depois dei uma bicada no rabo do gato, que arranhou o lombo do cão, que mordeu a pata do porco, que deu uma cabeçada no burro, que deu um coice no rabo da vaca, que te deu uma cornada. Mas não fui eu, foi o mosquito. Seu mosquito desgraçado. Oh, sim. Isto é um regalo. Agora que já não há aranhas, ninguém me apanha. E eu pico quem me apetecer. Não há aranhas. Porquê é que não há aranhas? Olha aqui, como é que foi? O pinto bicou o rabo, o mosquito picou o rabo do pinto, o pinto bicou o rabo do gato, o gato arranhou o lombo do cão,
O cão mordeu o lombo do porco. O porco deu uma cabeçada no burro, que deu um coice na vaca, que deu uma cabeçada na senhora. Mas já não há aranhas? Porquê que não há aranhas? Pois é, estou a reparar. Não há nenhuma aranha. Mas então, quem é que terá sido? O que é que aconteceu às aranhas? Vitória, Vitória, acabou-se a história. Palmas para a história! Vou tentar contar esta sem beber água pelo meio, que isto entretanto já estamos na hora de acabar. Embora esta puxe aqui um bocadinho pela voz, vamos lá ver se não me falha. Ora, aí está. Leonardo, o monstro terrível. E agora deixamos a calandraca de lado, que já teve muito protagonismo. E este livro é da Orfeu Negro. E o autor está bem escondido. Não, está aqui. Mo Willems, que também acho que é o autor e o ilustrador. Esta história eu gosto muito. Gosto tanto que eu penso que já comprei este livro para mim para aí umas 3 vezes e depois quando chego a casa percebo que já o tinha. E por isso já o ofereci a muita gente também. Coisas, pronto, é da idade. É da idade não saber que livros é que já temos. E também da quantidade. A quantidade também ajuda um bocadinho. Mas aqui temos o Leonardo, este monstro terrível. O Leonardo, se eu me virar assim, fica melhor porque este livro é muito grande. O Leonardo era um monstro terrível. Mesmo assustador, não era? Tem mesmo cara feia. Mesmo feia, feia, feia. Ele não conseguia assustar ninguém. Oh, tão fofinho, não é? Olha para ele, tão querido, a tentar assustar-nos. Ele não era como o Toninho, que tem 1642 dentes. Não vale a pena contar, porque eles não cabiam todos na imagem. Os outros estão lá do outro lado, está bem? Não tentem contar todos, porque não estão todos aqui. Mas ele tinha, é verdade. Tinha 1642 dentes. Isso é muito assustador. Agora o Leonardo não tinha. Também não era como a Julieta, assim, gigantesca. Não, o Leonardo era pequenino. Não era assim como a Julieta. E também não era pura e simplesmente esquisito, como o Heitor. Ser esquisito ajuda muito para assustar os outros. Mas o Leonardo não era muito normal, coitado. O Leonardo tentava ser assustador. Ele fazia... Até punha sacos na cabeça para fazer de máscara. Mas na verdade, ele não era assustador. Ele era só assim. Um dia, o Leonardo teve uma ideia. E ele ia encontrar o miúdo mais assustadiço do mundo inteiro. Isso, se ele tiver medo de tudo, vai ter medo de mim. E eu vou conseguir assustá-lo. Vou pô-lo a tremer como gelatina. Que grande ideia que eu tive. O Leonardo começou a investigar, viu tudo nos livros, até que encontrou o miúdo perfeito. Era mesmo aquilo. Era mesmo o Samuel. Coitadinho do Samuel. O Leonardo aproximou-se sorrateiramente do pobre rapaz. Pé ante pé. É difícil fazer voz baixinha e alta ao mesmo tempo. E quando estava lá quase a chegar ao pé do Leonardo... O monstro fez tudo o que podia e tudo o que sabia. Até que o Leonardo... começou a chorar. Boa, disse o Leonardo. O Samuel, não foi o Leonardo que começou a chorar, foi o Samuel, pois claro. Boa, disse o Leonardo, todo satisfeito. Consegui! Finalmente pus alguém a chorar e a tremer como gelatina. Sou um monstro mesmo assustador. Não, disse o Samuel, não puseste nada. Ai não? Então porquê é que tu estás a chorar? Foi porque não tiveste medo, foi? Disse o Leonardo. Não, foi porque o meu irmão mais velho é mau e
tirou-me o boneco quando eu ainda estava a brincar com ele e depois partiu de propósito. E era o meu boneco preferido. E depois eu tentei arranjá-lo, mas não consegui. E fiquei tão irritado, que dei um pontapé na mesa. Bati com o dedo, mesmo naquele pé que já tinha aleijado no mês passado, quando escorreguei na banheira. Sabes porquê? Porque me entrou cocó e espuma para os olhos. Porque eu estava a limpar o cocó da catatua com o meu irmão. Da catatua do meu irmão, que ela tinha feito na minha cabeça. E não tenho amigos. E dói-me a barriga. É por isso que eu estou a chorar. Oh. Coitado. Então o Leonardo tomou uma grande decisão. Em vez de ser um monstro terrível, passaria a ser um excelente amigo. Pronto, Samuel, pronto, está tudo bem. Mas isso não o impedia de tentar assustar o amigo de vez em quando. E ele tremia como gelatina. Vou-te apanhar, Leonardo! Fim. E foi o fim desta história. Vitória. Acabou-se a história. Palmas para a história. E também foi o fim das histórias de hoje.